pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gislaine, de língua portuguesa. Hoje, na nossa aula remota, nós vamos trabalhar com o livro didático APS de língua portuguesa, as atividades da página 104 a 106, que fala sobre numerais. Vamos lá? Bom, os numerais, eles são palavras que indicam a quantidade dos seres ou a ordem da sua sucessão. Os numerais, eles podem ser usados com função de substantivo ou como de adjetivos. No nosso livro, a página 104, vocês podem observar aqui no exercício 1 uma curiosidade. Você sabia que um cílio dura de 90 a 150 dias e então cai? Um porco-espinho tem, em média, 30.000 espinhos e é um excelente nadador porque os espinhos ajudam a flutuar? Então, olha só que interessante. Vocês vão responder essas questões escrevendo os números por extenso, tá? Vamos lembrar que por extenso é com palavras. Então, vamos identificar no texto. Letra A. Quanto tempo dura um cílio? Releiam o texto e escrevam o numeral por extenso. Letra B. Quantos espinhos um porco-espinho tem, em média? Sempre volte ao texto e coloque a resposta a lápis, hein, pessoal? Para depois na correção ver se acertou. Bom, complementando aí a aula do nosso livro, nós vamos ver como os numerais são classificados. Eles podem ser cardinais, que expressam a quantidade exata dos seres, como por exemplo, 1, 2, 3, 4 e etc. Olha só o meu exemplo. As duas bonecas da Clarice foram quebradas. Então, 2 é o meu numeral cardinal. Pode ser classificado também em numerais ordinais, que indicam uma ordem sucessiva dos seres, tá? Então, numerais ordinais, eles mostram ordem, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Clarice senta na terceira carteira. Outra classificação são multiplicativos, eles expressam aumentos proporcionais de uma quantidade, o dobro, o triplo, o quinto, por exemplo. Então, nós temos aqui, ó, aumentos proporcionais, certo? Exemplo, ele teve o triplo do desconto que eu tive, então quer dizer que ele teve 3 vezes mais desconto do que eu tive. Então, o aumento proporcional. Triplo, dobro, quíntuplo e assim vai. E também pode ser numerais fracionários, que indicam diminuições proporcionais. Frações ou divisões. Terço, metade, meio, por exemplo. Então, aqui eu tenho diminuições proporcionais. Por exemplo, Maria comeu 1/3 do bolo. Então, quer dizer que eu peguei o meu bolo, dividi em 3 partes e a Maria comeu 1/3, que é o meu numeral, certo? Bom, agora na página 105, nós temos uma cena. Há 10 coisas estranhas nela. E vocês devem anotar as descobertas na ordem que vocês forem identificando. Então, vocês vão pegar a cena e vão começar a anotar na ordem de observação, como se fosse um joguinho de 7 erros, certo? E anotem lá. Então, por exemplo, eu vou dar uma dica. Estão vendo em cima do chuveiro um ninho de passarinho? Então, vocês podem anotar aí como primeira, ninho de passarinho em cima do chuveiro. E continuem as observações e anotem todas elas. São 10, hein, pessoal?
Então, colocando em ordem, usando os numerais ordinais. Agora vamos para a página 106. Aqui ele traz uma explicação para a gente sobre os numerais romanos. Esses algarismos chamados de romanos, eles foram criados na Roma Antiga no século 8 a.C. Os algarismos romanos ainda hoje são utilizados para indicar séculos, século XX, século XXI e etc. Para indicar capítulos de livros, então capítulo 1, capítulo 3 e etc. Então vocês podem observar nos quadros como os algarismos são formados. Então, cada um dos algarismos representa um numeral. Então, por exemplo, o I maiúsculo representa 1, 2 Is o número 2, 3 Is o número 3. Quando eu coloco o V, eu tenho 5. Se eu colocar o I na frente do V, IV, eu tiro 5 menos 1, que fica 4. Para representar o número 6, eu coloco o I na frente do V, aí na direita, né? Então, 5 mais 1, que fica 6. Então, só uma dica, pessoal. Se eu colocar a letra para a direita, eu somo. Se eu colocar para a esquerda, eu faço subtração, menos, tá? E aí eu tenho o exemplo do 7, 8, 9 e o 10, que é representado pelo X. E assim, nós temos um desafio aí embaixo na página para vocês pesquisarem e refletirem. Nós estamos no século 21. Como será que é escrito esse número em algarismos romanos? Pensem, escrevam a resposta. Resolvam todos os exercícios, pessoal. Estudem bastante, hein? E lembrem-se que as aulas remotas, elas exigem muito mais estudo e dedicação. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!